شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz e a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam com todos. Nesta nossa quarta lição, caros irmãos e irmãs, vamos falar sobre os pilares da prática de jejum e a parte de sunnah, das tradições, né, que são atos facultativos preferíveis durante o mês de Ramadã. E também vamos falar sobre as coisas que não são obrigatórias aliás, coisas que são detestáveis durante a prática do mês de Ramadã e as coisas que anulam também o jejum nosso durante o mês de Ramadã. Então, a primeira, vamos falar sobre os pilares da prática do jejum. O que quer dizer pilar? Pilar quer dizer, se não cumprir, seu jejum torna-se inválido ou anulado. O primeiro dos pilares da prática de jejum, a intenção, chama-se an-niyya. Allah disse no Coran, na Surat Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. A ordem que foi dada a eles, que adorassem Allah com intenção sincera. Hunafa quer dizer monoteístas. E também Al-Bukhari relata no seu livro que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: pois as ações são avaliadas de acordo com as intenções, né? E todo qual terá a recompensa da sua intenção. E a intenção é o que diferencia entre práticas habituais e práticas devocionais. O segundo pilar, depois da intenção na prática de jejum, abster-se das coisas que quebram o jejum desde a madrugada. Muita gente diz que desde o nascer do sol, não é o nascimento do sol, desde a madrugada, quer dizer, a divisória entre a escuridão e a claridade. Isso se dá com o tempo da entrada da oração da alvorada, Salat al-Fajr, até o pôr do sol. O pôr do sol também, assim que o sol se põe, né, entra o horário para a quebra de jejum. E este pilar considerado praticamente o centro da prática de jejum, porque sem ele não se tem jejum, né? E as coisas que a pessoa deve se abster são os seguintes. Primeiro deles, parar de comer e beber, né? Então, se comer e beber durante esse período, desde a alvorada até o pôr do sol, de uma forma proposital, ele está violando a prática de jejum e terá uma penalidade, né? Seja por fim alimentar via da boca, né? Via oral, ou através de medicamentos que são considerados alimentos, né? Como soros alimentares, etc. Então, isso também anula. Agora, se for medicamento que não tem a função alimentar, utilizado, por exemplo, gotas nos olhos, nos ouvidos, né? Ou a injeção, isso não anula o jejum. A ablução, segundo a maioria dos sábios muçulmanos. Porém, as gotas via, né, ouvido ou via nasal, pelo nariz, evita que entre pela garganta. Assim que a pessoa sentir, né, o seu teor na garganta, deve cuspir fora, para evitar que isso venha a quebrar o seu jejum. Agora, se a pessoa durante o mês de Ramadã
esquecer de fato que ele está em jejum, de repente tem um copo de água, aí ele pegou, bebeu, depois lembrou que ele está em jejum, isso não teria problema, não precisa fazer reposição desse jejum depois do mês de Ramadã, porém ele não continua. Assim que lembrar que está em jejum, terá que parar, porque se lembrar que está em jejum e continuar, ele está praticando um ato já considerado proposital, e isso tem uma penalidade que a gente vai explicar mais tarde. Então, abster-se de beber e comer durante o dia. O terceiro coisa que anula a ablução, ou que a pessoa deve abster-se de praticar, é o ato sexual com a sua cônjuge. Porque se a pessoa relacionar-se durante o dia do jejum, não à noite, durante a prática do jejum, com a sua esposa de uma forma proposital, isso anula o seu jejum, né? Agora, ele levantou de madrugada, não sabia que o horário já passou, e deu vontade, e relacionou-se com sua esposa, e depois viu que o horário entrou, isso não teria problema, ele faz ghusl, né? Toma o banho, né? E continua o seu jejum. O terceiro, provocar ejaculação, né? Se o homem provocar ejaculação propositalmente, isso anula seu jejum. E também se a pessoa iniciar, digamos assim, contato físico com a sua esposa, abraçou, beijou, isso provocou ejaculação, né? Isso também anula seu jejum. O jejum não proíbe que você beije, abrace a sua esposa durante a prática de jejum, mas tem que evitar a excitação a ponto de provocar ejaculação, porque nessa ocasião já anulou propositalmente seu jejum. Agora, se a pessoa realmente dormiu, aí durante o sono ele teve ejaculação, ou tem algum tipo de doença que provoca ejaculação, ou tem uma sensibilidade excessiva, só de pensar num ato, aí provocou ejaculação, isso não anula a sua ablução, teria que tomar banho e continuar fazendo seu jejum. Então, essas são as coisas que são o segundo pilar da prática, é abster-se de comer, de beber, de praticar o ato sexual, de provocar a ejaculação. São coisas que anulam o seu jejum se você praticar. Quais são os fatos recomendados, ou que são sunnah, preferíveis durante a prática de jejum? O ato de fazer suhur. Suhur é uma cestinha que a pessoa faz, né, antes do início do jejum, mais ou menos o equivalente de uma leitura de uma página do Alcorão em árabe, antes do início da oração de alvorada, mais ou menos 15 minutos, meia hora antes. Mas o limite seu até a oração da alvorada. Mas para prevenir-se que não entra o horário, você quebra o jejum, recomenda que você faça meia hora antes. Quanto mais você atrasa o suhur, né, esse alimento preparatório para poder suportar um dia do jejum, seria melhor. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: praticam o suhur porque neste ato é uma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, a prática de comer esse alimento antes do início do jejum, porque também daria suporte para você realmente e fortalece você para poder suportar um dia de jejum. O profeta também, sallallahu alaihi wasallam, diz: apoiem-se com o alimento durante a sahar, quer dizer, o horário anterior ao início de jejum, né? Porque ele ajuda a suportar o jejum do dia. Como que a gente se alimenta? Pode ser até por um copo de água. Se você não tem realmente condições de levantar para comer neste horário, etc., né? Deixa um copo de água ao teu lado, quando chega a hora de suhur, toma-se água e
e depois se prepara para fazer a oração do Fajr. Se quiser dormir, depois você pode dormir. Ou se não tem a possibilidade de realmente você levantar, por exemplo, vamos supor que a oração do Fajr 5h30, né, de manhã, né? Então você não tem condições de acordar 5 horas para fazer suhoor, preparar suhoor e comer, né? Então atrasa até o máximo poder antes de você dormir. Então se você costuma dormir 10, 11 horas, então atrasa o seu suhoor até 11 horas, até meia-noite, faça o seu suhoor e venha a dormir para poder suportar um dia de jejum. Mas quanto mais você atrasar até a aproximação da oração do Fajr, seria melhor. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: a minha nação continua sendo saudável e boa enquanto eles antecipam a quebra do jejum. Isto é, não chegou a hora de jejum, imediatamente você quebra o jejum, né? Não atrasa 1 hora, 2 horas, etc. Mesmo que seja por alguma fruta, como tâmaras, ou se não um copo de água. Se não achar nada, pelo menos intenciona a quebra de jejum assim que chegar a hora de quebra de jejum e atrasar o máximo poder a refeição de suhoor antes do início do jejum. O segundo ato de sunnah é acelerar a quebra de jejum. Entrou a hora de Salat al-Maghrib, ou assim que o sol se põe, então imediatamente você deve, né, quebrar o jejum, como nós acabamos de esclarecer. O terceiro ponto, esforçar-se bastantemente em fazer devoção a Allah subhanahu wa ta'ala, orações facultativas, recitação bastante do Alcorão, né, porque este mês é um mês abençoado e a prática das boas ações, das devoções, né, acaba o sujeito ganhando muita recompensa por isso. Então, para não desperdiçar sequer 1 minuto, 1 hora deste dia ou deste mês de Ramadã em devoções de recitação do Alcorão também. E o quarto ponto é fazer uma súplica justamente na hora de quebrar o jejum, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que ao jejuador uma súplica que Deus não devolve, quer dizer, que Deus não recusa, Deus aceita essa súplica sua durante o jejum. Então sempre procura fazer súplicas por si mesmo, para a sua família, para seus filhos, para a sua vida. Tudo que você deseja de bom nesta vida, você peça a Allah subhanahu wa ta'ala durante esse mês, embora existe uma súplica que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, dizendo, em árabe seria: Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله واثبت الأجر إن شاء الله. Essa súplica quer dizer: Deus, Senhor meu, para ti pratiquei o jejum e com seu sustento quebrei o jejum. Fui-se a sede, umedeceu-se as veias e firmou-se a recompensa, se assim Allah permitir. Então essa é a súplica que deve fazer na hora de quebrar o jejum. Assim que você quebrar o jejum, comeu as tâmaras ou tomou um copo de água, você faça essa súplica, né, que nós acabamos de falar. Também é bom fazer muita caridade durante esse mês, porque a recompensa é diferente do que fazer caridade fora desse mês. Anas, radiyallahu anhu, disse que perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qual das caridades é melhor. Ele diz: uma caridade feita no mês de Ramadã, relatado nas coletâneas de At-Tirmidhi. E também dá-se preferência ao muçulmano tirar o zakat anual neste mês. Uthman ibn Affan, o terceiro califa, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dizia, quando o mês de Ramadã entrava: este é o mês da prática do zakat.
Então, quem tem dívida, que venha pagar a sua dívida e tira o seu zakat durante este mês, que é o mês de Ramadã. Então, a maioria dos muçulmanos preferem realmente pagar o zakat, né, anual deles durante o mês de Ramadã, porque é o mês em que Allah subhanahu wa ta'ala dá infinitas recompensas para as pessoas, além do pagamento do zakat, do desjejum, a contribuição de desjejum, que é obrigatório para quem pratica o jejum durante o mês de Ramadã, antes da oração da festa. Começa desde o início do mês de Ramadã até anterior à oração da festa, quando termina o mês de Ramadã. E assim a gente termina essa quarta lição. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.